Prezados e prezadas colegas, eu venho aqui esclarecer a respeito do nosso movimento, pelas progressões funcionais vencidas e pela nomeação ou um cronograma de nomeação dos aprovados no último concurso feito em 2018, já homologado. Primeiro, dizer que da parte do Sindifisco e sua diretoria nunca faltou disposição para negociação, nunca, em momento algum. Tanto a secretária de Economia quanto os colegas que estão na administração, subsecretários, superintendentes, sabem que nós nos empenhamos incansavelmente por buscarmos uma solução pactuada e pacífica. Desde o ano passado, 2019, quando pela primeira vez nós apresentamos esse assunto à nova administração da economia e à nova administração, inclusive, da Receita Estadual, os novos colegas componentes da superintendência, subsecretário, tivemos uma reunião rápida, inclusive, mas importante, com o secretário adjunto, Cérvulo, com a então superintendente de controle e fiscalização, a Nislene, colega Nislene, que hoje está na Secretaria-Geral do CAD, e mais os colegas Gerson Bosco e Cláudio Modesto. Ali nós falamos a respeito das progressões, volta ali do mês de abril de 2019, inclusive nós estávamos ali não numa reunião de negociação, nada oficial, mas uma primeira abordagem sobre o assunto, e ali nós ouvimos, inclusive do secretário adjunto, da possibilidade, ele fez apenas uma ponderação, de estabelecer metas para que nós pudéssemos chegar ao governador com essa demanda, mas com um compromisso da parte do fisco em relação ao cumprimento de metas, para que nós tivéssemos como contrapartida a implementação das progressões. Ele fez isso não de forma oficial, mas em meio ali à discussão sobre o assunto. Então isso foi a primeira vez que nós tratamos desse assunto. Logo em seguida, mês de julho, por volta do mês de julho, na sala da senhora secretária, no seu gabinete, nós apresentamos oficialmente, pela primeira vez, na verdade, à senhora secretária essa demanda. Já tínhamos ali implementado o mandado de injunção da database, de 6,58, que já havia sido fechado o acordo desde dezembro de 2018, e colocamos pela primeira vez a questão das progressões. Nessa ocasião, deixamos claro da possibilidade ou da necessidade, talvez, de desmembrarmos as demandas, no sentido de tratarmos do direito primeiro, ou seja, o direito à progressão, o reconhecimento do direito, e discutirmos a sua implementação no aspecto financeiro em outro momento, ou estabelecer um prazo, estabelecer um cronograma, mas inclusive da parte do nosso diretor jurídico isso foi colocado de forma clara para a secretária, no sentido de ela não tratar as duas coisas simultaneamente, separar primeiro o reconhecimento do direito de um lado e do outro a implementação financeira. Isso foi colocado, na época, inclusive, solicitei que fosse dado aval ao seu subsecretário e ao citado no início da minha fala, o adjunto, Cérvulo, para que pudessem discutir com o Sindifisco uma saída, uma solução, ou até que não se encontrasse nenhuma, mas que se desse o aval para se discutir o assunto. Depois de muito resistir, a secretária deu esse aval. Porém, nunca houve uma reunião para tratar desse assunto com os servidores por ela designados ou avalizados. Não sei aqui dizer a razão por quê, mas sempre que nós tivemos a necessidade de procurar esses colegas, esses servidores para isso, não havia agenda, havia sempre alguma dificuldade. Veio então a cautelar do Supremo, no final de 2019, por volta do mês de outubro, o Supremo decidiu suspender integralmente a emenda constitucional número 54, que instituiu o teto de gastos em Goiás. Ela foi aprovada em maio de 2017 e vigendo a partir de janeiro de 2018. Nela foram suspensas as progressões e promoções, exceto
a administração penitenciária, a segurança pública, a saúde e os servidores da saúde. A educação não fazia parte, veio fazer parte agora no final de 2019, por uma situação onde a base parlamentar do governo foi obrigada a incluir a educação para viabilizar a discussão de uma emenda constitucional que incluía os gastos com a UEG, nos gastos, nos 25% da educação, né, na educação básica. Então, na época, o Supremo suspendeu integralmente, o acórdão saiu em dezembro de 2019 e desde então nós fizemos a primeira assembleia de fato nesse cenário de suspensão da PEC 54. Fizemos essa assembleia no final do ano, inclusive nós vinculamos qualquer processo de relotação à implementação das progressões. Então foi a primeira, digamos assim, a primeira forma de luta, a primeira medida mais incisiva no sentido de cobrarmos as progressões. De lá para cá, tivemos uma reunião com a senhora secretária no mês de março, né, novamente, para tratarmos deste assunto, e infelizmente nessa reunião tratou-se de outras questões de foro íntimo de colegas que estão na administração e que ali acharam que era um ambiente para fazer queixas a respeito do sindicato, né, numa reunião onde estávamos ali tratando das progressões. Nessa ocasião, a senhora secretária reafirmou o posicionamento do governo de não pagar absolutamente nenhuma vantagem, ainda que prevista em lei, tanto do fisco como de qualquer outra carreira do Estado. Inclusive, o Estado estava devendo as promoções da Polícia Militar feitas em 2019, com efeito financeiro a partir de janeiro de 2020, e o governo, à época, no mês de março, não cumpriu esse compromisso, e a secretária afirmava à ocasião daquela reunião que isso não ia ser feito, mas que se fosse feito algum pagamento, alguma concessão pelo governador, ela seria a primeira a buscar junto ao governador, a defender junto ao governador o nosso direito às progressões. Isso eu não estou fazendo uma colocação aqui vazia, está na intranet da Secretaria de Economia, entre aspas, feita pela própria assessoria de comunicação da senhora secretária, onde ela faz essa afirmação, né? Veio o mês de agosto e o senhor governador anuncia num vídeo o pagamento das promoções da Polícia Militar, né? E a partir do dia 31 de agosto, né, ele iria pagar essas promoções que foram concedidas em 2019. E nesse momento nós fizemos um ofício à secretária, tendo em vista que ela tinha feito essa promessa, né, de defender nosso direito, fizemos um ofício e pedimos audiência. A resposta que recebemos alguns dias depois é de que não teria como fazer as progressões por questões das leis, lei de responsabilidade fiscal e outras determinações que, segundo ela, a impediriam de atender o pleito. E nos acusou, para não nos receber em seu gabinete, nos acusou de termos gravado a sua reunião de março, né, coisa que nos levou a interpelá-la criminalmente para que ela comprovasse, né, essas afirmações. Fora isso, veio depois o governador, depois de um protesto da segurança pública e suas entidades, um protesto legítimo, há um direito legítimo às promoções, né, como todo servidor do Estado, e o governador anuncia para agora, final de 2020, a implementação das promoções de 2020, né, tanto dos oficiais do PM como dos seus praças. E logo em seguida, dias depois, ele anuncia as promoções dos servidores da segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, né? Então, em função de tudo isso, nós buscamos o apoio na Subsecretaria da Receita e da Superintendência de Controle e Fiscalização, no sentido de nós buscarmos um meio de sensibilizar a secretária e o governador, né, sobre esse assunto que estava causando inquietação no seio da categoria. Acrescido a isso,
nós tínhamos também ações, mandados de segurança que impetramos a partir do mês de fevereiro, pleiteando as progressões em grupos de 6, alguns mandados de segurança sendo concedidos, transitando em julgado, e sendo promovidas as progressões desses colegas, ou seja, causando uma injustiça, causando diferença de tratamento, tendo em vista que em outros processos o judiciário optava pela suspensão do julgamento em função da ADI 6129, que teria suspendido integralmente a emenda 54, mas que aguardava a decisão definitiva. Então tínhamos colegas, e era a maior parte, tendo seus processos suspensos pelas câmaras do Tribunal de Justiça, e alguns sendo concedidos, e isso causava ainda mais problemas no nosso ambiente de trabalho, um colega sendo progredido judicialmente e outros com processo suspenso. Pedi ajuda para que isso fosse solucionado ao subsecretário, ao superintendente de controle e fiscalização, e passado mais de 30 dias, optamos por chamar uma nova assembleia, até para que nós pudéssemos ter a categoria mobilizada e devidamente informada a respeito do assunto. Procurei o subsecretário e o comuniquei da nossa assembleia. Isso fez com que, na véspera da assembleia, dia 27 de outubro último, a secretária recorresse ao seu governador e ela nos chamou a participar dessa audiência com o governador, e nessa audiência o governador peremptoriamente negou qualquer possibilidade de cumprir esse direito previsto em lei. A partir daí, fizemos a assembleia do dia 28 de outubro, e aí o movimento, e as ações no sentido de reivindicar nosso direito, elas foram se agravando, ao ponto que nós chegamos agora na entrega dos cargos pelos supervisores. Vejam que nós estamos falando de um processo que começou em abril de 2019 e que encontrou resistência, especialmente a partir da cautelar do Supremo Tribunal Federal, na ADI 6129, cujo acórdão saiu em dezembro, foi publicado em dezembro de 2019, e nós estamos em dezembro de 2020 e tendo que tomar medidas mais significativas. Então, o Sindifisco não pode ser, e a sua diretoria, o conselho sindical, não podem ser acusados de intransigência, de truculência, de falta de vontade de negociar. Ainda em ambiente de mobilização, nós temos deixado claro que o propósito do sindicato é negociar uma saída pactuada, aonde nós possamos ajudar os colegas a terem o direito garantido. O movimento do sindicato, as ações do sindicato, elas não visam beneficiar o sindicato, visam dar voz a um pleito, a um sentimento no seio da categoria. Então, nós estamos num ambiente de disputa muito grande com o governo, mas dispostos a sentar para negociar. Então, o nosso grande propósito é ver essa situação resolvida e não ficar fazendo movimento, propondo formas de luta indefinidamente, sem uma solução. Isso cansa a todos. Então, eu acho que deveria a administração, a secretária, o governador, pensar duas vezes e nos chamar para negociar, nos chamar para tratar e buscarmos uma saída pactuada. Ninguém é insensível à condição financeira do Estado, ninguém é insensível à situação de pandemia, ninguém é insensível à condição fiscal do Estado. Portanto, o que nós queremos é simplesmente sinalizar para a categoria que essa situação, tanto essa como a nomeação dos aprovados, o cronograma onde os candidatos também possam se preparar para assumir suas funções e se alinhar nas fileiras do fisco para combater a sonegação e manter e incrementar a arrecadação para que o Estado cumpra suas obrigações com a sociedade. Então, nós estamos dispostos a negociar, não está faltando disposição, nunca faltou disposição à diretoria do Sindifisco em negociar.
Fizemos tudo que era possível, a diretoria individualmente, porém chegou o momento em que nós tivemos que entregar à categoria as rédeas da negociação. A categoria, ao tomar decisões de assembleia, ela própria está tomando a frente da negociação. A partir desse momento, o presidente, a diretoria, o conselho sindical estão adstritos à Assembleia Geral Extraordinária Permanente. É ela que administra, é ela que gere todas as ações da categoria. Tanto não existe a posição do diretor, do presidente, do conselho, de aviltar quem quer que seja, sem o respaldo da Assembleia Geral e que houve a categoria. Levamos à Assembleia Geral, depois de discutir no Conselho Sindical, medidas, ações que são importantes para chegarmos a um consenso nas discussões da Assembleia, mas a Assembleia é soberana. Os colegas que participam, seja presencialmente, seja virtualmente, uma inovação em tempo de pandemia que permitiu dar maior legitimidade às nossas deliberações, com votação com certificado digital, com toda a segurança, e presencial, com toda a segurança e o protocolo sanitário. Nós temos tomado decisões importantes e entendemos que a pauta foi abraçada pela categoria. Basta ver os números. Os números apontam para um cenário onde a categoria, ela quase que unanimemente optou pela agenda apresentada primeiramente pela diretoria ao Conselho Sindical, levada à Assembleia, que foi tornada permanente, e agora esta Assembleia é que define os rumos da negociação. Portanto, nós estamos dispostos, buscamos apoio em secretários no Palácio, buscamos apoio em colegas que estão na administração pública, buscamos apoio de deputados, buscamos apoio do presidente da Assembleia Legislativa, buscamos apoio de todas as maneiras para que fosse aberto um canal de negociação. Nossos colegas delegados, gerentes, foram até o governador na última semana e, infelizmente, ouviram um sonoro não e uma acusação muito dura ao presidente do Sindifisco. E aqui eu mando um recado para o governador. Espero reencontrá-lo na mesa de negociação e que ali possa se esclarecer todas as dúvidas e mal entendidos, né? Aquilo que foi levado ao governador de forma leviana e criminosa muitas vezes, e que nós possamos esclarecer, porque o Sindifisco, o seu presidente, a diretoria, o conselho sindical não estão aqui para brincar, muito menos para trazer embaraços sem justificativa, que é a forma que o servidor público e qualquer trabalhador tem de chamar a atenção daqueles que são responsáveis pelos contratos de trabalho, né, para que o direito seja garantido, independentemente da situação e do cenário que nós estamos vivendo, apesar de estarmos sempre dispostos a sanar e ajudar o Estado a cumprir o seu papel. A diretoria do sindicato, desde janeiro de 2019, tem se apresentado como opção para levar entendimento, levar conhecimento e oportunidades e sugestões para sanarmos o problema financeiro do Estado. Fizemos isso ao apresentarmos as 7 medidas de autorrecuperação no dia 31 de janeiro de 2019, onde ali, depois de passar pela equipe da economia à época, nós tivemos ali a resposta da senhora secretária e sua equipe, que as medidas trariam em 2 anos cerca de 2,5 bilhões de incremento de receita, fora a possibilidade de estancar, né, a corrosão da receita estadual em função das distorções em certa política de incentivo vigente. Então, ali foi a primeira situação. Tivemos depois que lutar para que pudéssemos participar da primeira etapa da reforma administrativa, do grupo de trabalho da reforma administrativa que apresentou a proposta complementar, né? Fizemos um movimento, o governador, pela primeira vez na história, veio ao sindicato, um governador esteve no Sindifisco,
Aqui ninguém cobrou salário, inclusive estávamos com o salário de dezembro atrasado, isso foi final de fevereiro, né, mais precisamente dia 27, 28 de fevereiro. Aqui o governador ouviu, foi pedido de socorro para trabalhar, estrutura de TI, estrutura para trabalhar, oportunidade de opinar na reforma administrativa que tratava da Secretaria de Economia, em especial Receita Estadual. Estávamos perdendo gerências, estávamos perdendo setores importantes, porque a equipe da economia, que não contava com auditores, estava tratando da estrutura da Receita e eliminando de forma linear, um corte de 20%, toda a estrutura da Receita, né? Então isso nós conseguimos com que o governador nos chamasse a participar. Colocamos lá 2 colegas, né? O Lidilone e o Ivonaldo participaram, conseguimos salvar algumas gerências. Então o sindicato sempre foi propositivo, sempre teve uma agenda positiva. Pela primeira vez nós tivemos com o governador, há um mês atrás, um mês e meio atrás, e para tratar de uma questão pontual, que são as progressões, e entendemos que o governador precisa ser melhor assessorado para que essas questões sejam tratadas com serenidade, que é o que o sindicato busca sempre. Fora as questões de momentos em que nossas competências estavam sendo atacadas por outros setores, por outras carreiras. O sindicato foi quem se levantou e vem se levantando há quase 4 anos contra esse tipo de conduta de outras carreiras que querem avançar contra competências do fisco, competências históricas, onde demonstramos toda a nossa eficiência, né? A questão do sigilo fiscal também foi uma batalha emblemática, onde o sindicato venceu. Quem segurou o sigilo fiscal no âmbito da Receita Estadual foi o Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás, porque nós conseguimos uma liminar que foi parar no Supremo Tribunal Federal e não conseguiram derrubar. Então, nós conseguimos defender as nossas competências. E agora existe uma ACP, uma ação civil pública, impetrada pela Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, tentando nos fazer trabalhar para os procuradores. Ou seja, nós fazemos todo o trabalho e temos que submeter, em matéria de normas, em matéria de pareceres e consultas, nós temos que submeter a um procurador do Estado para que tenha validade, né? Nós entramos com um pedido nessa ação, um pedido de litisconsorte, e nós vamos vencer mais essa batalha. Nós estamos perto, nós estamos juntos, nós estamos monitorando. Então, se hoje o Fisco de Goiás, se hoje a Receita Estadual tem suas prerrogativas intactas, deva-se à atuação firme do Sindifisco, né, e sua diretoria. Portanto, essa mensagem que eu passo para a categoria, para que todos sintam-se tranquilos. A diretoria está trabalhando diuturnamente, discutindo, buscando alternativas de negociação, e esperamos também que colegas maduros e colegas desejosos de solucionar o problema e essa situação possam estar dispostos a participar, não tem problema nenhum. Agora, entrar na negociação para simplesmente desmobilizar, desqualificar o trabalho do sindicato e da decisão da Assembleia, isso aí nós não vamos permitir. Nós vamos continuar firmes, não temos hora para trabalhar, não temos hora para começar, nem hora para terminar, nem dia de feriado, nem Natal, nem Ano Novo. Nós vamos continuar trabalhando em prol da categoria. E finalmente, eu quero aqui parabenizar a todos os colegas que ocupavam cargo de supervisão, coordenação e assessoria tributária, assessoria de delegados, assessoria de superintendentes, assessoria de gerentes. Parabéns pela coragem, pela consciência, né, de que vocês tiveram, da luta em que nós estamos travando. Isso é uma demonstração de apoio e credibilidade ao sindicato e ao estatuto do sindicato, que vocês fazem parte. Meus parabéns, e em nome da diretoria, em nome do Conselho Sindical, nós parabenizamos a todos, cada um dos colegas de todas as coordenações, supervisões e assessorias no estado de Goiás. Sejam parabenizados por isso, e nós vamos vencer. E aqueles que não o fizeram, espero que façam nesses dias,
Não importa o dia que você vai fazer isso, mas faça, junte-se aos demais. Nós estamos com quase 80% das funções de coordenação, supervisão e assessoria devidamente, formalmente entregues, dispostas, colocadas à disposição das suas chefias imediatas, e nós queremos ver 100% uma demonstração de coesão, de responsabilidade e de protesto. Não é possível supervisor trabalhar sem receber. Não é possível supervisor receber menos do que outros, né, coordenadores. Não há hierarquia, não há essa diferença. Então, além do valor desigual, tem colegas, alguns deliberadamente, eu já fiz isso por amizade, mas as coisas não podem ser assim. Essa informalidade dentro da administração pública tem que acabar. Então nós também aproveitamos esse protesto para denunciar essas diferenças de gratificações, e quando tem. Então é uma forma também de demonstrarmos que todo trabalho, além das atribuições normais do cargo, né, de lançamento do crédito, de cumprir com a sua jornada, aqueles que lideram equipes, aqueles que dão pareceres, que assessoram a chefia maior, né, a chefia das delegacias, esses precisam ser remunerados normalmente, como em qualquer organização. Então, parabéns a vocês, e eu espero que todos engajem nesse processo de entrega dos cargos. Isso é importante nesse momento, para que nós possamos chamar a atenção e sermos contemplados com a mesa de negociação. Essa é a minha esperança, e no final das contas eu desejo um próspero ano de 2021, que seja melhor do que 2020, seja um ano de crescimento, um ano de maturidade, um ano de investimento efetivo na Receita Estadual pelo governo, e que nós possamos ver as nossas atribuições, prerrogativas e direitos contemplados justamente pelo governo. Então, tenham todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que nós estamos, enquanto diretoria do sindicato, conselho sindical, sempre apostos para atender a cada um dos colegas.